Bom dia, meus amores e minhas amoras. Vamos começar mais uma aula hoje, 5 de agosto, um pouquinho atrasado, mas firme e forte, né? No caso, não temos câmeras dessa vez, mas não tem problema. Então, relembrando que a gente estava vendo nas últimas aulas, estávamos vendo a parte de ondas, ondulatória. O áudio está um pouquinho baixinho, mas acho que dá para ver, né? O que acontece? Nós vimos que a onda, basicamente, ela vai ser dada por essa equação. A velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Então, nós vamos ter aqui, chegamos a fazer alguns exercícios e ficou para casa mais alguns. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Na figura está representada a configuração de uma onda mecânica que se propaga com velocidade de 20 metros por segundo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso anotar esses dados. Então, já sei que a velocidade é igual a 20 metros por segundo. Beleza. Eu sei o que? Ele pede para mim a frequência. Então, qual é a equação que a gente tem? Nós vimos ali que a equação é exatamente essa aqui, ó. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Eu tenho a minha velocidade. Falta calcular quem para achar a frequência? O comprimento de onda. Como que eu calculo o comprimento de onda? Pensa que o comprimento de onda é o tamanho da onda, ou seja, exatamente a distância que a onda demora para se repetir. Então, olha comigo, aonde ela vai se repetir? Então, vamos pensar que a onda está passando por aqui, ó. Certo? Ela vai estar passando exatamente por esse ponto. Deixa eu ver aqui. Então, e aonde ela vai se repetir? Quando ela fizer o mesmo movimento. Ou seja, ela está descendo. Então, quando ela estiver descendo de novo, ela vai repetir o movimento. Perfeito. Então, o que a gente tem aqui na nossa equação? Minha velocidade é o comprimento de onda. Repara que cada pedaço vale 20 centímetros. Quantos pedaços eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Se eu tenho 4 pedaços, significa que o comprimento de onda vai ser 4 vezes esse cara. Então, vamos lá. O comprimento de onda é igual a 4 vezes 20, ou seja, 80 centímetros. Como a velocidade está em metro, eu tenho que converter esse cara para metro. Então, beleza. Achei o meu comprimento de onda. Falta calcular ali a frequência. Então, espera aí. Pronto. Então, vamos lá. Vamos substituir aí, porque a gente já tem a velocidade. Acabei apagando aqui. 20 metros por segundo. Antes de substituir, sempre verifica se a unidade é a mesma. Tudo bem? Se não está tendo conflito com unidade, se não está tendo nada. Então, vamos lá. No lugar do V, eu vou botar quanto? Vou botar 20. No lugar do comprimento de onda, eu boto 0,8. Perfeito. 0,8 multiplica, então 0,8 passa dividindo. Então, 20 dividido por 0,8. Se eu fosse tentar simplificar esse cara, quanto que daria? Multiplico por 10 em cima e embaixo para tirar a vírgula. Posso dividir por 4, então vai dar 50 dividido por 2, divido de novo, vai dar 25. Então, a frequência ela vai ser de 25 Hz. Olhando ali, eu tenho exatamente letra D. Tudo bem? Vamos para o próximo. É correto afirmar que a onda mecânica transporta massa e energia, transporta massa e quantidade de movimento, transporta matéria, transporta energia e quantidade de movimento. Nenhuma das alternativas. Bom, vamos pensar um cadinho. Então, vamos pensar. Quando a gente está numa onda mecânica seria, por exemplo, uma onda do mar, tudo bem? Então, quando você está ali na onda do mar, você não se movimenta, ou seja, você vai ser jogado para cima e para baixo, mas em contrapartida você não vai se movimentar. Tanto que a definição de onda mecânica é essa. Então, a gente pode esperar que na onda mecânica a pessoa não vai ser deslocada, ou seja, eu não vou gerar matéria. Então, deixa eu ver se eu acho aqui algum exemplo de uma figura onde eu tenha esse detalhe. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Deixa eu ver. Cadê uma figurinha? Aqui, ó.
Então, repara que na onda mecânica, a matéria não é transportada. Olha para a bolinha. A bolinha, conforme a onda vai passando, a bolinha só se movimenta para cima e para baixo. Então, não tenho transporte de matéria nem de massa. Então, eu vou ter transporte de energia, né? Porque pensa, quando a tsunami ataca ou atinge alguma coisa, ela está levando energia. E essa energia, esse impacto que vai provocar ali uma colisão e tudo mais. Então, ele leva energia. E ele leva movimento também, afinal, a onda se movimenta. Então, ela vai ter energia e movimento. A resposta certa é exatamente a letra D. Tudo bem? Então, vamos para o próximo. Aqui já foi corrigido em casa. Próxima questão, né? Marque a alternativa que representa os nomes corretos, conceitos descritos. Tipo de onda que precisa de meio de propagação. Onda que se propaga em duas dimensões. Onda que possui a direção de propagação perpendicular à vibração. Então vamos lá. Onda que precisa de meio para se propagar. Onda eletromagnética é luz. Luz não precisa de meio para se propagar, então está errado. Então a gente vem aqui, ó, onda mecânica. Onda mecânica seria o nosso correto. Vamos continuar. Duas dimensões é bidimensional. Perfeito. Onda que possui a direção de propagação perpendicular à vibração. Então, mexe para cima e para baixo. Isso é que tipo de onda? Ó, é uma onda transversal. Tudo bem? A gente viu isso. Então, sendo uma onda transversal, que é uma onda longitudinal, né? Então, a gente tem aqui, ó, a resposta, letra E. Onda mecânica, onda bidimensional, onda transversal. Tudo bem? Então, o que a gente vai começar a estudar agora? A gente vai começar a estudar o que a gente chama de ondas estacionárias, ou tração na corda. Então, quando eu pego uma corda e eu estico ela, eu estou puxando essa corda e fazendo com que ela fique tensionada. Para ela ficar tensionada, eu consigo calcular a velocidade de propagação dessa corda. Né? Imagina ali que eu tenho, por exemplo, um violão. Como que funciona o violão ali? Né? Lembra, o violão eu tenho uma frequência quando eu toco. Por que quando para eu afinar o violão, eu estico a corda? Exatamente porque eu estou mudando a velocidade de propagação dessa corda. Como eu estou mudando a velocidade de propagação dessa corda, eu tenho exatamente que ele vai se mover, né, mais rápido, a frequência vai alterar. Como a gente calcula esse cara? Velocidade é a raiz da tração dividida pelo coeficiente de dilatação linear. Tudo bem? Então, nós temos ali, ó, um exercício. Quem é esse coeficiente de dilatação linear? Bom, ou melhor, densidade, né? Densidade linear. Densidade é massa sobre volume. Como é linear, massa sobre comprimento. Então, ele fala ali, ó, suponha que a corda tenha 10 metros. Então, eu vou ter que o L da minha corda vai ter 10 metros. Então, deixa eu botar aqui. (10 metros). Ele fala que a massa tem 500 gramas. E ele fala que a força, ou melhor, a tração, tem 300 newtons. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou ter o seguinte, a densidade, ela representa exatamente o comprimento sobre o volume. Cadê? A densidade, ela é, a densidade é massa sobre volume, M dividido por L. Então, no nosso caso, a gente vai ter 10 metros, só que eu tenho que dividir esse cara em quilômetro, em quilogramas. Então, aqui é 0,5 quilogramas, porque lembra, a unidade de medida de massa é quilograma, não é grama. Então, vai ficar 10 dividido por 0,5. Se eu multiplicar esse cara por 10, dá quanto? Por 2. Vai dar exatamente 20 dividido por 1, né? Então, 20. Beleza. Como vai ser minha velocidade agora? Minha velocidade é a raiz quadrada da tração dividida
pelo coeficiente de notação, né? Então vai ficar 300 dividido por 20. Então vai ficar, posso tentar cortar um zero, 30 dividido por 2, 15. Então eu vou ter exatamente raiz quadrada de 15. Então a velocidade ela vai ser raiz quadrada de 15 metros por segundo. Dúvidas? Tranquilo? Então, quando eu tenho uma corda, imagina que, por exemplo, essa corda ela não vai só, eu não vou fazer só um pulso. Ela vai bater aqui na extremidade e vai voltar. Então, eu vou ter um efeito em que a onda ela vai bater e vai voltar, ou seja, o efeito de reflexão. Quando a superfície bate, quando a onda bate uma superfície, ele pode ter dois efeitos. O primeiro efeito é o efeito onde a onda vai bater em uma superfície rígida, sólida, como no caso do violão, aonde se ele está indo por cima, ou seja, se eu tenho uma onda indo por cima, ela vai bater e vai voltar por baixo. Já no outro extremo, aonde ele vai por cima e volta por cima, caso ele tenha uma extremidade móvel. Na próxima aula a gente vai ver exatamente esses efeitos. E com isso, esse lance da onda ir e voltar, eu posso ter uma interferência. O que é interferência? Nesse caso aqui, eu posso ter uma interferência construtiva ou uma interferência destrutiva. Ou seja, repare nesse primeiro caso aqui, ó. Nesse primeiro caso, eu tenho uma onda eu tenho uma interferência destrutiva. Isso por quê? Porque a onda está se anulando. E aí, repara, a onda ela continua a mesma coisa depois do movimento. Ó. Ela vem, continua o mesmo movimento, e aí cada um segue sua vida. Já se ele estiver no mesmo tamanho, repara que a onda ela aumenta. Ó, se ambos estiverem do mesmo lado, que não é o caso dessa figura aqui, né? Deixa eu ver se eu acho aqui na internet algo relacionado à onda construtiva. Aqui, ó. Então imagina esse caso. Espera aí que ele está indo. Está a processar. Eu tenho duas ondas. Essas ondas elas se somam, criando uma onda construtiva. E aí, o que é alterado nele? Só é alterado a intensidade, a amplitude dele. Ou seja, a frequência não se altera, frequência, velocidade não mudam. Só mudam na colisão a amplitude. O que é a amplitude? É o tamanho da onda, tudo bem? Então aqui a gente tem um exemplo para a gente poder seguir e terminar nossa aula, bem simplesinho, certo? Então vamos lá. A figura mostra dois pulsos que se movimentam em sentidos contrários, um em direção ao outro sob a mesma corda. No momento em que houver sobreposição total, a disposição esperada pelos pontos na corda estará melhor indicada por. Então, o que é uma sobreposição total? Significa que eles vão ficar um em cima do outro. Então, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Ó. Vamos imaginar o seguinte, vou tentar desenhar aqui para vocês. No meio do caminho, esse cara vai ter um quadrado para baixo. Ou melhor, em vez de desenhar com setinha, que eu acho que eu vou acabar me enrolando, vou desenhar como quadradinho, tudo bem? Então, vou fazer o seguinte, ó. Esse cara aqui é um quadrado, esse cara é um quadrado. Então, opa, até escrever letra C aqui. Então, ó, vou ter dois quadrados para baixo. Então, o que acontece? Quando eles entram em contato, eu vou ter exatamente essa mesma mudança. Então, o que acontece? Eu vou ter aqui dois quadrados para baixo, vou continuar tendo dois quadrados para baixo,
Só que agora eu vou ter mais um quadrado para baixo. Então, ó, 2 quadrados e um quadrado para cima. O que vai acontecer? Esses 2 quadrados aqui para baixo, eles vão se somar. E esse quadrado aqui para cima, eles vão se anular, porque está um para baixo e um para cima, se anula. Então, qual é a situação onde eu tenho 2 quadrados para baixo e aqui eu não vou ter nada? Exatamente esse carinha aqui, ó. É ele que está ali, ó, gerando esse efeito. Tudo bem? Então, a resposta certa, a resposta certa para a nossa questão é exatamente essa. Então, vou botar aqui o quadradinho em cima. Dúvida, gente? Perguntas? Então, o que a gente tem? A gente tem aí 2 atividades para casa, tudo bem? Corrigimos na próxima aula e aí eu mostro uma simulação que tem na internet explicando mais ou menos esse efeito para a gente poder seguir, tudo bem? Então, terminamos nossa aula por aqui. Qualquer dúvida que tiver, é só entrar em contato, certo? Valeu, pessoal!